Olá! Hoje iniciamos a disciplina de linguagem do trabalho. Vamos iniciar com o primeiro capítulo, onde iremos ter como assunto a importância da linguagem no mundo profissional. Bom, a linguagem é algo extremamente importante, extremamente essencial para as atividades profissionais, né? Então, um profissional que domina o seu conhecimento técnico e não sabe se expressar, podemos considerar que não é um profissional completo, né? É um profissional que não vai conseguir se relacionar com seus colegas, com seus clientes, com seu fornecedor, porque é uma pessoa que não vai ter a grande ferramenta que é de se relacionar, passar uma informação de forma clara, e também é uma pessoa que talvez não irá conseguir receber essas informações de forma clara, né? Então a linguagem, né, por meio dela que temos aí uma continuação, né? É um sinônimo de continuidade, né? Isso significa o quê? Que aquela minha ideia, aquele meu conhecimento, aquele meu material que eu quero expor, ele só vai ser exposto de forma eficiente se eu tiver ferramentas, capacidades eficientes para que essa linguagem, essa comunicação seja repassada. Comunicação, né? Então, a definição do termo comunicação é aquela que considera o sentido de que comunicação é uma transmissão de ideias da mente de uma pessoa, né, que utiliza um canal, né? Então, como nós estávamos falando ali, né, questão da linguagem. Então, comunicação, eu posso me comunicar por vários meios, né? Por vários canais, né? Quando a gente fala canal, eu estou me referindo o quê? A ferramenta que eu vou utilizar para transmitir as ideias. Então, por exemplo, uma propaganda que utiliza uma imagem, né? Então, é uma pessoa que está vendendo um perfume X e ela monta aí um outdoor com a foto daquele perfume. Então, ela tem a ideia, que é a venda do perfume, ela tá passando isso, ela tá expondo isso pelos meios que ela deseja. Então, nesse caso, foi um outdoor, e tá usando o canal, o quê? Uma imagem, uma ilustração, uma foto com cores chamativa, né? Então, isso é o canal, tá? A comunicação, ela sempre deve ser contínua, complexa, né? Não pode ser algo isolado, né? Então, a comunicação é algo que realmente você tem que... É algo que você quer expor, né? Se fosse algo isolado, não se encaixaria nesse termo aí de comunicação, tá? Para que isso aconteça, né? Para que haja aí uma eficiência de comunicação, nós temos aí os eixos que devem ser envolvidos, que é a fonte, no caso, voltando aí no exemplo da pessoa que quer vender o perfume, né? Então, ela tem a fonte, que é ela, a mensagem, que é a venda do perfume, o canal, que é o outdoor com o desenho, com a foto ilustrativa, e o receptor, que é o quê? Se for um presente para o Dia dos Pais, o receptor é aqueles que vão comprar um presente do Dia dos Pais, né? Então, a comunicação, ela, para se encaixar nesse termo, né,
tem que existir essas fontes, né? Esses eixos, desculpa, né? Então, fonte, mensagem, canal e receptor. Bom, então desta forma, entendemos que a comunicação é algo transacional, né? Algo de mão dupla, né? Então a pessoa lá, a fonte, né? O interessado em emitir, em se comunicar, ele tem a proposta, né? De emitir essa comunicação com o intuito do quê? De retornar, né? Então, voltando aí o exemplo da venda, o quê? De chamar a atenção para que aquele perfume consiga ser vendido, né? Então, a comunicação ela é vista como um processo no qual há a influência mútua e constante dos participantes e as pessoas que agem como fonte e receptor, ok? Discurso, né? Discurso é uma forma de se comunicar, né? E para definir discurso, podemos colocar com as seguintes palavras: que o discurso é a palavra em movimento, onde se observa-se o homem falando, né? Que nada mais é. Então, quando uma pessoa está fazendo o discurso, todo mundo está ali quieto, né? E somente essa pessoa fala, né? Diferente, por exemplo, de um debate, onde tem pessoas trocando informação, trocando palavras, né? O discurso não, só é um falando e os outros ouvindo, observando. Comunicação e discurso nas organizações, né? Os estudos organizacionais contemporâneos, sendo o poder constitutivo da linguagem enfatizado e os objetos naturais visto como produzido discursivamente, ou seja, os objetos são construídos a partir da linguagem. Da mesma forma que o discurso estrutura o mundo, ele também estrutura a subjetividade das pessoas ao proporcionar uma identidade social particular e uma forma de pertencer ao mundo que o cerca, né? Então, o que nós estamos querendo falar aqui? Então, nesse caso, o discurso que é ouvir, observar o homem falando, esse homem que fala, ele vai utilizar o quê? Aquela linguagem, né? Aquilo que ele escolheu de linguagem, né? Então, veja bem, uma pessoa que fala gíria, por exemplo, e outra pessoa que não fala gíria, né? Isso é o quê? Uma identidade social, é algo particular, né? É algo dele, né? Então, identidade significa isso. Então, é uma forma da pessoa, né, se apresentar, vamos dizer assim, né, à sociedade ali, aos participantes que o cerca, como diz aqui o texto, né? Então, acredito que alguns de vocês já tenham se visto aí, né, se pego numa situação, né, por exemplo, puxa, agora você falando eu entendi melhor, aquela outra professora, por exemplo, falou e eu não entendi muito bem. Então, às vezes uma palavra, as escolhas das palavras e tudo mais, fez com que você entendesse melhor. Então, o quê? As identidades, elas são diferenciadas, né? Então, cada pessoa tem o seu jeito de falar, as suas escolhas, né? Então, identidade social é isso. Aqui nós estamos observando tipos de comunicação organizacional, né? Então, nós temos aqui, se vocês observar, eu tenho na horizontal, estamos divididos em nível pessoal e impessoal, e na vertical, onde está colorido, né?
os azuis e o verde, o que é comercial e o não comercial, né? Então, por exemplo, aqui, uma questão pessoal seria uma questão voltada aí como uma identidade social, como eu falei para vocês, né? Então, um vendedor, né, vamos dizer, um profissional, né? Então, por isso que se caracteriza aí no comercial. Então, ele é um profissional, né, que vai utilizar das suas estratégias pessoais para sua venda, né? E uma questão não comercial, porém que ainda continua sendo pessoal, é o quê? É como os seus amigos se comportam, o seu ciclo de amizade, o seu ciclo familiar, né? Então, esses são os tipos de comunicação organizacional. A mesma coisa aqui, ó, impessoal, é algo que uma questão que não envolve somente uma pessoa, mas sim algo maior, por exemplo, propaganda, cartaz, internet, né? É algo meio que padronizado, né? E aí, no caso, no comercial, quando tem um interesse comercial, e o não comercial, por exemplo, trabalhos acadêmicos, exibições científicas, que são coisas que já existe um padrão básico, né, para se seguir. A aplicação dos escritos à enfermagem. Bom, resenha aplicada à enfermagem, né? Então, primeiro devemos entender o que é uma resenha. Então, a resenha é uma espécie de resumo, né? Então, é um texto onde vai haver uma síntese, né? Então, um resumo breve de alguma coisa, né? De algum acontecimento, né? Então, de um jogo de futebol, né? Um produto, uma situação, uma comemoração, uma resenha de um texto, né? De um filme. Então, resenha é isso, né? É uma espécie de resumo que tem como objetivo passar informações, né? Aqueles que vão, né, ir atrás dessa resenha. Então, leitor, ouvinte, assistência, né? Eu sempre costumo utilizar aqui nesse contexto aí de resenha, que, por exemplo, todo mundo que não assistiu o jogo de futebol da quarta-feira, no outro dia, lá no jornal, lá no programa de esportes, vai saber exatamente o que aconteceu durante todo o jogo. Por quê? Porque eles fazem uma resenha, que é o quê? Colocar lá os pontos breves e importantes que aconteceu no jogo, né? Então, isso é uma resenha. Aí nós temos a resenha crítica, né? Que é o quê? A resenha crítica é a questão do resumo, né? Que te possibilita você colocar a sua opinião, né? Então, voltando aí, resenha e resumo é algo muito parecido, tá? A resenha, ela muitas das vezes costuma ser um pouco mais sucinta, um pouco mais abreviada do que o resumo, né? A resenha crítica, né? Ela, além de ser algo breve, onde você vai ali determinar os fatos, ela possibilita você expor a sua opinião, né? Então, é um resumo comentado, uma apreciação crítica sobre determinada situação, fato ali, né, que você está resenhando, né? Então, é algo onde você consegue colocar acrescentar a sua avaliação, o seu julgamento, né, a sua apreciação, tá? Geralmente as resenhas não estão sujeitas a limite de palavras, né? Porém, obviamente, que se for solicitado uma resenha, né, um editor de um jornal, um editor de uma revista solicitar uma resenha para você, muitas das vezes ele vai falar, ó, você tem um espaço ali que cabe ali em torno de X linhas e tal. Então, isso pode acontecer. Mas, basicamente, de modo geral, não tem limite de palavras.
Agora o resumo, né, é uma condensação breve e concisa das ideias mais importantes de um texto, né? E a sua característica básica, assim, para se diferenciar de uma resenha, é ser extremamente fiel às ideias do texto e não te possibilitando colocar a sua ideia, a sua apreciação, né, a sua avaliação, que nem é na resenha crítica, né? Então essa é a diferença da situação, tá certo? De resumo e de resenha. Então, um resumo, por ele se tratar de algo que deve expor as principais ideias e de forma fiel, ele tem que ter uma estrutura, né? E uma estrutura sequencial, lógica, com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão desse resumo. Então, o que é uma introdução? É o início do texto onde vai introduzir o assunto. O desenvolvimento vai ser aquilo que vai vir na sequência, né? Então, a parte do meio do texto, vamos dizer assim, aonde realmente você vai detalhar as ideias ali, né, de forma fiel, e no final é a conclusão, né? Então, a conclusão foi o desfecho daquela situação ali que você está resumindo, ok? Então, a extensão desse resumo, a questão de linha também vai ser de acordo com o que você está resumindo. Então, qual que é a finalidade de você elaborar esse resumo? Então, também não há algo assim padronizado de limite de linhas, né? E deve-se preferencialmente utilizar a terceira pessoa, né? Que é ali porque você está resumindo algo, né, o próximo, o objeto, enfim. Aqui nós temos o passo a passo de como elaborar um resumo, né? Então aí, ler todo o texto para ter a ideia do conjunto a ser capaz de compreender do que ele se trata, do que trata aquele texto, né? Então, ler, se não entendeu, ler de novo até realmente compreender. Segmentar o texto em blocos de ideias que tenham unidade de sentido, sublinhando, assinalando as ideias principais, né? Então, durante a leitura e releitura desse texto, você o que? Destacar essas ideias principais, que é o que não pode faltar no seu resumo. Resumir a ideia central de cada segmento, né? Então, de cada bloco de ideias ali, utilizando palavras abstratas e mais abrangentes. E deixando fora os exemplos e as explicações, né? Então, ser bem o quê? Direto no assunto, né? Sem deixar aí, deixar de utilizar os exemplos e explicações. Elaborar a redação final do resumo com palavras próprias, procurando encadear os segmentos, resumindo na progressão e que se sucede no texto de forma geral. Então, essa parte final, que é a conclusão, você pode usar palavras suas, porém não dar a ideia, não dar avaliações individuais, mas sim utilizar palavras suas que não vai tirar a ideia do texto, ok?